Olá, tudo bem, Bia? Seja bem-vinda a mais uma aula do curso preparatório do vestibular. Hoje a gente está entrando na aula 22, na 22ª aula. 10ª. E então, na aula 22 a gente vai trabalhar as questões relacionadas com força central. A gente está vindo numa graduação sobre força e para fazer mais sentido eu vou falar tudo sobre força para depois a gente falar sobre a descrição do movimento. Então, isso eu já comentei com você nas outras aulas. Então, só para você ter noção, a gente está indo por esse caminho. Então, hoje a gente vai falar sobre forças centrais. A gente então ainda está no capítulo onde a descrição mecânica de força é essencial e a gente está fazendo essa descrição hoje. Então vamos lá. Ótimo. Então, hoje o que a gente vai falar. Opa! Então, aula 22. Forças centrais. Hoje é dia 8/3. É mês que vem já é. Daqui a um mês é o aniversário do Chico, quase. Hum, Então, qual a ideia das forças centrais? O que a gente falou até agora, eu te falei que no livro do Princípio, o Newton escreve várias proposições e aí depois ele começa a resolver vários problemas que ele acha que a teoria dele consegue explicar. Lembra que eu falei pra você que no livro dele ele não divide as proposições em três leis só? Eu falei que ele fala sobre várias coisas, inclusive sobre uma lei da força central, que eu até cheguei a ler pra você. Uma. sim, a gente lê juntos. Então, essa divisão que a gente faz, que é dividir em leis de Newtons, é uma divisão nossa. Você lembra qual é essa divisão das leis de Newton? Da inércia, essas coisas? Isso. A É você. inércia, lei fundamental e reação e reação. Inércia, fundamental, ação e reação. O que acontece? No livro do Princípio, o Newton escreve outras proposições que estão associadas a, a, a forças centrais. E tudo isso o Newton coloca como uma teoria só, que é os princípios matemáticos da mecânica, ou princípios matemáticos da natureza, né? A gente que faz essa divisão para facilitar o ensino. Então, o que a gente vai falar agora é sobre forças centrais. E você vai ver que ela dialoga muito com as leis de Newton, tudo bem? Primeiro, pensando na. Então vamos recapitular. Inércia. Se eu tenho algo que está parado, qual é a. Se não tiver força, então se força for igual a zero,
ele vai Ele vai tender continuar parado. a ficar parado. Se eu tenho uma partícula cuja a velocidade é constante e a minha força nesse sistema é zero, o que vai acontecer? Ele vai tender a ficar com velocidade o quê? Constante, igual. Então essa partícula a todo momento vai estar com o mesmo vetor velocidade, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Eu vou fazendo os cards da aula para não perder tempo. Segundo, fundamento. A gente pode falar de várias coisas, mas a gente pode chamar de equação fundamental da dinâmica, né? Então a teoria do Newton não só dá que a velocidade de um objeto só sofre mudança se ela tiver sob a ação de uma força resultante diferente de zero, como ela dá a relação dessa mudança. E a relação dessa mudança ela é dada como o quê? Força resultante é proporcional à massa de que maneira? Da maneira que massa vezes aceleração é igual a força. Então é isso, né? Olhando para esse objeto, pensa nessa situação. Esse objeto ela não vai mudar de estado a não ser que exista uma força externa. E essa força externa ela necessariamente vai ser proporcional à massa do objeto vezes a aceleração que ele está sentindo. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou só almoçar enquanto isso, tá? Vou Tá bom. comendo e fico lá. Porque senão não deu tempo de almoçar antes. E aí o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. E a última coisa é o quê? Que toda ação tem uma reação. Vou deixar aqui no cantinho pequenininho. Terceira, ação e reação, tá? Agora pensa num problema circular. Vamos pensar num problema circular. Você que é da educação física, você deve ter estudado os esportes olímpicos. Não tem um arremesso de peso que é num fio? É Tem. arremesso de martelo que chama? O que Então, gira aqui atrás é o martelo. ótimo, que tem um fio, né? Que tem um fio segurando. Se a gente pensar no sujeito que está representado por esse martelo, a gente sabe que a posição do corpo dele normalmente é assim. E ele tem o fio do martelo e o peso aqui. E esse objeto, em determinado momento, ele até gira com a mesma velocidade, né? Então vamos supor que esse atleta ele conseguiu chegar numa velocidade que é a velocidade máxima desse peso. Então a velocidade ela é máxima e ela é constante. Esse movimento, ele é um movimento que tem força resultante zero? A força resultante é zero? Não. Não? Mas a velocidade Mas dele não é constante? a resultante não é massa vezes a aceleração? O que é? A resultante é massa vezes a aceleração.
Mas eu não te falei que a velocidade em torno desse círculo é zero? É constante? É máxima e é constante? Ah, então quando é constante é zero. A velocidade, quando é constante, a aceleração é zero. Então, se eu. Ó, porque o que acontece? Ah, não, sim, mas a força resultante também. Ah, sim, pela aceleração ser zero, a força resultante é zero, porque coisa vezes zero é zero. Isso. Entendi. Porém, essa velocidade. Vamos pensar em termos de vetores. Então, ó, eu tenho a minha esfera aqui. Eu tenho a minha esfera aqui, tudo bem? Eu tenho a minha esfera aqui. Aqui, agora a gente vai olhar esse sujeito. A gente vai olhar de cima, tudo bem? Eu vou olhar ele de cima. Então essa vai ser a vista A. Vista A. A vista A daquele sujeito é o quê? Ele aqui no meio, segurando a massa. Girando em torno dele mesmo. Então é um círculo. Tudo bem? Então o que, que vai acontecer? Se a gente olhar de cima, essa bola tem um vetor que o tamanho dele é proporcional a 10 metros por segundo ao quadrado. E conforme ele vai girando essa massa, o que, que vai acontecendo? Essa bola vai tomando uma posição diferente em cada ponto desse círculo, né? Uhum. Então o que acontece? Nessa posição, esse vetor tá pra cá, esse vetor tá pra cá, opa. Esse vetor tá pra cá, esse vetor tá pra cá. Em todas essas posições, o módulo do vetor é 10. Tá? Mas eu posso dizer Mas eu posso. Ai, caralho. Mas eu posso dizer que o vetor é o mesmo? Esse vetor é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse? É igual em módulo, mas não é igual em direção e sentido. É o mesmo vetor, então? Então não é. Então o que acontece? O módulo do vetor não muda. Então qual é o erro aqui que eu induzi você a realizar? Que quando eu falo que a velocidade é a mesma, o que eu falei? Que o vetor ele é constante. Mas o módulo não é o mesmo. Não, calma aí, o módulo é o mesmo. O que muda é a direção e sentido ou não? É isso aí. Mas o vetor não é o mesmo. É, só um segundo.
Então, o módulo, ele é o constante, mas o vetor é diferente. E qual é a lei fundamental? Que o vetor velocidade, força resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. Então, quando eu falo que a aceleração tem que ser constante, para não ter aceleração zero, para ter força resultante zero, é que nada no vetor mude. E aí o que acontece? Quando ele está mudando de direção, é porque tem algo fazendo ele mudar de direção. E de fato existe um vetor. Ele, na verdade, esse vetor velocidade que está tangencial aqui, a gente num movimento circular. Então, no movimento circular, essa velocidade que é da velocidade real do objeto, a gente chama de velocidade tangencial. E a velocidade tangencial está associado a uma aceleração tangencial. E para fazer ele mudar de direção, esse objeto ele surge aqui uma coisa que a gente vai chamar de aceleração central ou aceleração centrípeta. Centrípeta por quê? Porque ele aponta para o centro. Uhum. Então o que acontece? Eu tive isso mesmo agora. Para cada um desses pontos, além dessa aceleração visível, existe uma aceleração que ela é quase invisível, que é uma aceleração que aponta para o centro. E essa aceleração que aponta para o centro, ela é responsável pelo quê? Pela mudança de direção. Então, a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, ela vai fazer com que uma aceleração total surja, que tem essa direção aqui. Então a aceleração desse objeto é o tempo todo para cá. Por isso que ele roda em círculo. Ele roda em círculo. Então, a gente poderia pensar que a gente pode ter uma força resultante que é igual a massa vezes a aceleração tangencial. E a gente tem aqui dentro uma força resultante central que depende da massa do objeto e vai depender da aceleração centrípeta. E aí é a segunda parte interessante. Associado a essa aceleração centrípeta que aponta sempre para o centro, vai surgir uma força sempre para o centro que a gente chama de força centrípeta, tá? Então a força centrípeta ela é responsável por essa força que vai puxar determinadas coisas para o centro e vai jogar outras para fora. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, sempre que eu tiver uma
sempre que eu tiver um movimento circular, é porque o tempo todo existe uma aceleração que tá mudando o sentido do vetor velocidade, que tem o sentido para dentro do movimento do círculo desse movimento. Então o que acontece? O meu vetor velocidade, ele é minha velocidade tangencial, ela sempre é alterada pelo meu vetor aceleração centrípeta para o quê? Para conseguir gerar essa novo vetor velocidade, que sempre vai ser tangencial ao movimento circular. Junto com essa aceleração centrípeta, vai necessariamente surgir quem? Uma força centrípeta que tá uma força resultante centrípeta. Uma força resultante centrípeta. E ó, percebe que essa lei, essa força centrípeta e essa aceleração centrípeta, elas obedecem à segunda lei de Newton? Por quê? Da força da massa vezes a aceleração? A força resultante centrípeta, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. O que ele está falando aqui, a não ser que eu tivesse uma massa negativa, a direção da aceleração ela tem que ser a mesma direção da força. E não é o que acontece? Sim. Então, essa força, o que faz com que aconteçam os movimentos circulares? Uma força central. Essa força central, ela altera o sentido e direção da velocidade do objeto. Por isso que esse objeto sempre vai ter velocidade tangencial ao movimento circular. Essa força, ela pode ter várias origens. Quais são as origens possíveis? Ela pode ter várias origens dentro de 4 escolhas. Então essa força ela pode ser gravitacional, eletromagnética, É forte. forte e fraca. Essa é a origem dela. Mas ela sempre vai ser uma força central. Então vamos pensar no caso da Lua, e da Terra. Existe uma força que atrai a Lua à Terra. Essa é uma força resultante central. Ela é de origem o quê? Gravitacional. Se a gente pensar, por exemplo, num elétron que circula um átomo de hidrogênio, pensa num elétron que circula É eletromagnética. é de origem eletromagnética, mas aí ela ainda é uma força central. Centrípeta. Tudo bem? Tudo. Então, a força centrípeta ou a força central, ela é uma força operacional. Ela pode ter várias origens, mas ela vai funcionar como uma força operacional, parecido com a força normal, com a força de atrito, com a força de tração. Tudo bem? E existe uma maneira da gente escrever essa aceleração. Como? Como? Vamos ver. Ai, ai.
Então sempre que eu tiver um movimento que ele é um, então vamos supor que a gente está olhando de cima um La Bamba do Play Center. Eu nunca fui. Não? Meus pais fecharam no Play Center quando eu poderia ir, fechou. Ótimo. Mas você sabe qual é esse brinquedo La Bamba, né? Não sei. É um que fica girando assim, tipo, que a galera fica dentro, aí fica girando, girando e a Ah, galera aí, vai meio que sendo jogada pro meio ou pra ponta do brinquedo. pelo amor de Deus. Aí o que que vai acontecer? Esse La Bamba, ele tá sempre girando. Sempre que você tiver um movimento circular, o que que você vai ter? Em qualquer movimento circular, você vai ter uma velocidade. Se essa velocidade não for constante, se essa velocidade tangencial, se ela for constante, ela ainda vai estar sobre ação. Se ela vai estar sobre ação de uma aceleração centrípeta. Se ela for variável, ou seja, se ela for diferente de constante, ela vai estar sobre a ação de uma aceleração tangencial e sobre a ação de uma aceleração centrípeta. Tudo bem? Tudo Só um bem. segundo. Eu estou Tá bom. trabalhando, já falei isso. O que foi? Hambúrguer a gente pega depois, daqui a pouco, tá bom? É, o trabalho demora mesmo. Ó, o desenho tá passando, tu vai assistir lá. E aí o que acontece? Então, de qualquer maneira, qualquer movimento circular vai ter o quê? Vai ter necessariamente a ação de uma aceleração centrípeta, tudo bem? Se ela tem aceleração centrípeta, ela vai ter necessariamente o quê? Se força é igual a massa vezes aceleração, se eu tenho uma aceleração centrípeta que ela não é zero, em qualquer movimento circular eu vou ter uma força resultante centrípeta, tudo bem? Tá bom. Tranquilo? E aí o que Aceleração acontece? A única centrípeta. coisa que eu preciso AT é o que mesmo? essa T é o que eu estou chamando de aceleração tangencial. Tangencial, Então, verdade. no movimento circular, eu vou dividir os os parâmetros em dois tipos: tangencial e o radial, ou também que a gente chama de centrípeta. Centrípeta. Então o que que vai acontecer? No movimento circular, eu vou ter necessariamente algo como um círculo sendo descrito. E os movimentos eles vão ser de duas categorias principais. Ou eles vão ser ou eles vão ser tangenciais, ou eles vão ser radiais, ou seja, ou eles vão estar apontando para o centro.
Tudo bem? Tudo. Então, ou eles vão ser tangenciais ou radial. Quando eu falar forças tangenciais, quer dizer que são forças que estão na direção tangente a esse movimento circular. Se elas são radiais ou centrípedas, elas estão na direção do centro desse movimento. Tudo bem? Tá. E o que acontece? Eu consigo descobrir como é que eu escrevo essa aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, ela é a aceleração que a gente normalmente usa. A aceleração tangencial, ela é o quê? Ela é a variação. Ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ai, desculpa. Imagina. Então a aceleração, ela é a variação da velocidade pela variação do tempo, tá? E quem é a variação da velocidade? A variação da velocidade é o espaço percorrido sobre o tempo. Tudo bem? Só que no movimento circular, o que a gente descobriu? Calma aí, ali é V sobre T mesmo ou só velocidade? Aqui, aonde? Aí na esquerda. Aqui? Aí. É. Desculpa. É, só ver. Tudo bem? Tudo. E aí o que, que vai acontecer? Mas a gente sabe que no movimento circular. Vou pegar aqui, ó, meio círculo. Eu sei que no movimento circular ele tá caminhando no círculo, certo? Então esse Certo. pedaço aqui, ó, é o delta S dele. Só que esse delta S ele tá relacionado com o quê? Com o raio do objeto vezes o quanto ele andou aqui, tudo bem? Sim. Ou seja, o delta S é igual a R vezes θ. Tudo bem? Tá. Então o que, que vai acontecer? Eu posso substituir isso aqui, então eu vou ter que a velocidade ela é Raio vezes θ dividido por tempo? isso. Mas eu quero achar a aceleração centrípeta. A centrípeta é essa aceleração que vai mudando, né? Ela vai mudando. Ai, desculpa. Imagina. Deixa eu ver aqui. Por que isso? Eu queria fazer um negócio com você, mas acho que eu vou fazer depois. Tá. O quê? Eu ia mostrar como é que a gente chega na fórmula da aceleração centrípeta. Mas eu vou mostrar isso quando a gente estiver estudando cinemática, tá bom? Porque aí vai fazer mais sentido eu introduzir algumas coisas que eu ainda não introduzi. Mas tô te contando que eu vou te mostrar, vou te provar que a aceleração centrípeta ela pode ser escrita como velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio.
Uhum. Tudo bem? Certo. E faz sentido, porque quanto maior a velocidade, pense o seguinte: eu estou girando alguma coisa aqui. Quanto mais rápido eu giro, quanto mais alta é a velocidade do externo, mais força eu não tenho que fazer no braço para segurar isso girando. Então o que eu estou falando com essa equação? Eu estou falando que quanto... Então pensa num movimento circular. Eu estou falando que quanto maior é essa velocidade, maior vai ser minha aceleração centrípeta para conseguir mudar a direção dele. Tudo bem? Tudo. E o que eu estou falando, quanto maior for o raio do círculo que eu estou descrevendo, quanto mais longo o raio, menos força eu preciso fazer. Tudo bem? Menor vai ser essa aceleração. Pensa o seguinte, para a gente fazer uma curva com o carro, para fazer uma curva bem aberta, É de boas. você sente mais ou menos a sua cabeça ser puxada para o meio? Menos. Menos. Se ela é menor, quer dizer que menor é essa aceleração centrípeta. Entendeu? Quando você está andando de carro e alguém faz uma curva fechada, quem é que faz sua cabeça ir para o centro da curva? Essa força. A força associada à aceleração centrípeta, tudo bem? Então, eu acabei de introduzir à mão esse dado para você e que depois, quando a gente estiver estudando cinemática, eu vou provar por A mais B, que é o quê? Que a aceleração centrípeta ela é igual à sua velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, tudo bem? Tudo bom. E o AC é a aceleração centrípeta. Agora vamos ver como isso aparece num exercício, tudo bem? Até aqui, a parte conceitual. Alguma dúvida muito grande? Não. Agora eu vou ver na prática. Agora vamos ver no exercício. R103. Fala. Não, deita aí no colchão, Francisco. Para de arrumar tudo. Quem mandou você tirar sua meia? Deita aí, deita aí, deita aí, deita aí que eu tô dando aula.
E aí o que acontece? Vamos fazer esse exercício aqui que acho que vai juntar várias coisas, tá? Hum, ai. Ah, meu Deus, eu queria não mostrar um negócio pra vocês, esse exercício tá pedindo. Que é o quê? Aqui, ó, o pedaço da minha pizza. Eu tenho um objeto andando aqui. Esse objeto, ele vai ter a velocidade tangencial e ele vai ter a velocidade angular dele, tá? Que é o quanto varia esse θ aqui. Então, ômega, Bia? Ah, tá aqui, só fui ligar o ventilador. Não, tranquilo, é que essa parte aqui é o que vai estar na cinemática e eu vou passar meio que a mão aqui e aí depois você vai entender. O Tá. ômega é a mesma coisa que fosse a velocidade, tá? Porque o ômega, ele é o quê? É o quanto o ângulo de algum movimento circular varia no tempo. E a velocidade é o quanto o espaço varia no tempo. Então, enquanto isso é uma velocidade linear, isso é uma velocidade angular, tudo bem? Ah, sim, em vez de ser a distância, é um ângulo. E aí o que acontece? É, A aceleração ela é o quê? Ela é o quanto a velocidade varia no tempo. Enquanto eu tenho uma outra coisa que chama velocidade angular, que eu vou chamar de alfa, que é o quanto o seu ômega varia no tempo, tá? Então, o ômega é essa velocidade aqui. E eu consigo relacionar o ômega com o V. Por quê? O... Eu não tenho que R vezes ômega é o S. Então, delta ômega vezes R é igual o delta S, tá? Isso faz... Calma, ômega ou teta? Ômega é o ângulo. Não, desculpa, teta. Essa Ai, meu Deus, letrinha eu confundi. é teta. Então a variação do θ ela está relacionada com a variação do S, porque um é espaço angular e o outro é espaço linear, tá? Ou Tá seja, bom. o que que acontece? Se eu dividir pelo tempo os dois lados, eu acabei de descobrir que a relação entre ômega e Vezes V raio é é igual a isso. V. É isso que eu não queria te contar naquela outra no outro na outra parte, entendeu? Porque a Ah, não, gente mas eu entendi bem. porque a gente vai fazer isso com muito mais calma depois. Eu não queria te contar isso, mas esse problema fala do ômega, então. E essa é a relação entre o ômega e o R, tá? Então, isso Tá. aqui é velocidade angular e esse é velocidade linear. Se eu colocar mais um θ aqui, ó, por exemplo, e aí se eu variar esse ômega e variar esse R, o que que vai acontecer? Aí eu vou chegar na velocidade angular que eu não quero chegar agora, tá bom? Tá bom. Bom, tudo isso pra falar o quê? Pra falar que velocidade angular e velocidade linear estão relacionados por um R, tá? Isso aqui é velocidade Angular. angular. E isso aqui é velocidade linear. Tangencial, tá? Ótimo. Vamos ler o problema. Lê pra mim o problema. Considere um cilindro vertical de raio a 4 metros, girando em torno do seu eixo. Uma pessoa no seu interior está encostada na parede interna. O coeficiente de atrito entre sua roupa e a parede do cilindro é 0,5. O... Esse, no caso, ele é estático? Ele é. Depende. Tá bom. Porque ela não está se mexendo em função da parede, ela está se mexendo em relação ao Exatamente, negócio. exatamente. Continua a ler que eu comento mais pra frente.
O cilindro começa a girar com velocidade angular única. Quando essa velocidade atinge determinado valor, o piso horizontal do cilindro é retirado e a pessoa não escorrega verticalmente. Esse aparelho existe em parques de diversões e é conhecido por rótulo. É verdade. Então, Adote gravidade igual a 2. então vamos fazer o seguinte. Você entendeu o problema? Sim. Sim, não, mais ou menos. Mais ou menos, né? Até fazer o primeiro é mais ou Ó, menos. o que vai acontecer? Ele respondeu isso que você perguntou, se era atrito dinâmico ou estático, nessa segunda parte. Aqui, ó. Quando, Cadê? Ah, quando essa velocidade atinge determinado valor, o piso horizontal do cilindro é retirado e a pessoa não escorrega verticalmente. Então, não escorrega verticalmente é a parte que te responde o problema. É um Mi dinâmico ou estático? eita, nós, agora confundiu. Ela não escorrega. Então é estático. Exatamente. Não escorrega. Deixa eu escrever. Não escorrega normalmente está associado ao não escorrega. Escorrega. Implica num Mi estático, tá? E Ok. agora vamos fazer um recorte melhor desse problema. Vou passar uma faca aqui, ó, no meio do problema, tá bom? Tá. E vou olhar desse lado aqui, ó. Vista bebê. O que vai acontecer aqui? Qual é esse problema? Pensa que isso é um círculo e eu tô olhando de cima o problema. Aqui é o extremo da borda do nosso cilindro. Tudo bem? Opa. Aqui é o eixo central. E aqui está a nossa menina. Vamos dizer que ela tá como se ela estivesse deitada, tá? Tá. O que vai acontecer? Agora a gente volta a desenhar problemas. Essa menina, ela tem massa? Tem. Se ela tem massa, ela tem o quê? Força peso. Se ela tem massa, ela tem força-peso. Mas ela tá apoiada em alguma coisa, não tá? Sim. Se ela tá apoiada em algo Ela e tem ela força normal para a esquerda. tem força normal para a esquerda, muito bem. Força normal para a esquerda. Ele qual seria a tendência natural do corpo dela? Descer. Descer, ou seja, o normal seria ter uma aceleração para baixo, certo? Mas não tem porque é centrípeta. Não tem, não tem porquê. Quem é que vai contra o movimento? Força de atrito? Força de atrito. A força de atrito vai contra o movimento, tá bom? A grande questão, essa é a parte legal. Num movimento circular, eu troco a resultante normal por uma resultante centrípeta. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A única resultante que vai existir vai ser uma resultante central.
E é normal eu ter uma resultante normal? Porque assim, normalmente quando a gente está Sim. trabalhando num problema que ela não é central, se existe, pensa que não é um problema central. Se existe resultante diferente do zero, vai existir o quê? Aceleração. Aceleração. Num problema não central, se existe aceleração, vai existir movimento. Ah, sim. Nos problemas centrais, vai existir aceleração e ainda vai existir um movimento. Mas o movimento é sempre de mudança de sentido de direção da aceleração. Então o que, que vai acontecer? Eu desenhei todas as forças, não desenhei? Sim. FAT, FN, FP. Tem mais alguma que vai surgir? Essa força centrípeta. A, a força centrípeta ela não é força centrípeta, ela é resultante. Ou seja, Exatamente. Vai surgir depois que calcular. o que eu tô falando é o quê? A somatória das forças vão ser iguais ao a somatória da força resultante central, que é Fn mais F mais F o quê? Fp FP mais FAT em azul. mais Fat em azul. Mas tudo é positivo? Não tem que olhar. Calma, o que que eu tô colocando aqui, ó? Que símbolozinho é esse aqui? Ah, de vetor. Tá. De vetor. Tá certo se eu escrever com vetor? Tá. Vetor tá certo. Porque a soma vetorial não é a soma algébrica, né? Francisco, fala. Depois a gente toma banho de mangueira, pode ser? Hum. E aí o que acontece? O que que ele tá falando aqui? Ele tá falando que a soma de todas essas forças vão ser iguais à resultante central. Tá? Então a minha força resultante central, ela surge da soma dessas três forças. E a soma dessas três forças é igual à definição de força resultante central. Qual é a cara da força da resultante central? É massa vezes a aceleração central. Tudo bem? Sim. Olhando Você esse substituiu FR por FN, FP e FAT, né? Exatamente. Olhando para esse problema, qual é uma soma que a gente já consegue fazer de cabeça? A moça, ela tá afundando ou tá flutuando? Não, ela Não, tá ela tá o parada. quê? Parada. Então cancela? Se ela tá parada, as forças na vertical podem se cancelar? Podem, FAT e FP. Pode. Ótimo. Então é só FN. Só tem Fn. E aí o que E acontece? FN. A Fn pode ser zero? Não. Por que não? Não, pode ser. Pode. Lembra, num movimento circular eu sempre tenho que ter uma aceleração central. Se no movimento circular eu sempre tenho que ter uma aceleração central, eu sempre vou ter também uma resultante central. Essa resultante central ela tem que ser alguma força. Então o que, que vai acontecer? A minha força resultante central ela é a própria força normal e ela tem que existir porque ela vai ser igual ao que? A minha massa vezes minha aceleração centrípeta, que é, segundo a definição que eu te dei anteriormente,
ela é o quê? Ela é velocidade tangencial ao quadrado sobre r, Raio. ou ela também pode ser massa vezes ômega ao quadrado vezes r. Tudo bem? Perfeito. Vai ter que ver que valores que ele deu. E aí o que acontece? O que, que ele te dá? Ó, uma outra coisa que eu posso escrever aqui é que na verdade FP é igual FAT, tá? Ah, sim, nessa questão. Exatamente. Então eu tenho o quê? Que massa da menina vezes a gravidade é igual a força Mi normal vezes vezes mi. 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 Ou seja, manipulando aqui, eu sei que a Fn é igual a mg sobre mi. Jogando lá pra cima, eu sei que mg mi é É igual igual a M. ômega ao quadrado sobre vezes r. Corto o m, eu consigo achar que o ômega, que é a minha velocidade angular, ela tem que ser, para manter essa situação onde a menina não escorregue, ela precisa ser g mi r raiz Ao quadrada. quadrado. Então esse é o ômega que eu Caracas. preciso ter. Então qual é a velocidade onde o cara pode tirar o solo da menina? Nesse ômega aqui. Quando o ômega for g sobre mi sobre r. Vamos colocar os valores que a gente tem? Vamos. O ômega que a gente tem que ter é o quê? Tá em. Ah, tá aqui. 10, 0,5. Calma aí, o 10 é a gravidade. Isso, Gravidade dividido por. isso. Por mi vezes o r, que é o raio do disco. O mi é quanto? É 0,5. Opa. Ah, tá. 0,5 e o raio, vezes o raio. Que é 4. 4. É que eu achei que era 9,5 ali, por isso que eu perguntei. Então vai ser o quê? Vai ser 2, 10 dividido por Só 2. coloca pra mim ali naquele zero, no 0,5 um zero, porque senão eu vou confundir. Deixa eu Parece um colocar aqui. 9. Então o ômega tem que ser o quê? Tem que ser g, mi e r. Substituindo a Aí é gente tem que 10 10. sobre 0,5 vezes 4. Tudo isso vai ser o quê? Vai ser raiz de 5. Yes, que não tem número. Tem, é 1, alguma coisa, se você fizer na... 1,44 é de 2. Tá com o celular aí? Mas, ah, não, eu tenho aqui. É, raiz quadrada de 5. Dois vírgula vinte e três. Então a velocidade angular é 2,23 radianos por segundo. Porque é em ângulo. Não, não, radianos é aquele, lembra que a gente já discutiu? Que é o pi. Eu não sei, mas você usa o radianos quando a gente está trabalhando com ângulos, né? É isso, com ângulos, isso, exatamente. Não, é porque senão ia ser metros por segundo. Exatamente, é radianos por segundo, que é essa medida angular que é real para real. Tudo bem? Aham. Então, qual é o ponto-chave que eu quero que você guarde desse exercício? Calma, então esse é o menor valor da velocidade angular para correr.
para que tudo isso aconteça. Tá. Porque se ele tiver um giro menor, o que, que vai acontecer? Essa resultante, esse Fn vai ser menor. Se esse Fn for menor, o que, que vai acontecer com essa FAT? Essa FAT vai ser menor. Se a FAT for menor, o que, que acontece? Quem é que Ela vai cai, vencer? porque a força-peso vai ser maior porque ela não vai diminuir. Exatamente. E a gente vai ter uma aceleração real que vai empurrá-la para baixo. É, porque a força-peso vai ser maior porque a massa dela da garota não vai diminuir. Exatamente. Então, sempre que tiver um problema, qual é a velocidade mínima, qual é tudo que for coisa o mínimo, você desenha o problema como se estivesse em equilíbrio, entendeu? E o mínimo vai ser dali pra baixo ou dali pra cima, entendeu? Ok. Ah, moleque, você é Oi, fogo, hein? Chico! Fala oi pra Bia. A Bia tá vendo você aqui, ó. Fala oi pra ela. Ai! Ó, mas não é pra se empolgar. Mostra pra ela o carrinho que você desbloqueou aí. Deixa eu ver. Nossa! Você tá fazendo até um jogo? É, mas ele é bom em jogo. Fala pra ela que você terminou o jogo do Lego Ninja sozinho. Sozinho? E foi sozinho mesmo. Eu dormindo aqui do lado dele, ele sozinho. Dá tchau pra Bia que eu vou terminar a aula com ela. Manda um beijo pra ela. Tchau, príncipe. E ela já viu, gordo. Meu Valeu. amadinho, coisa fofa. Pera aí que daqui a pouco a gente já toma banho de mangueira. Ah, ótimo. Então, entendeu o que, que vai acontecer se for menor que isso? Entendi. Então, quais são os pontos chaves que eu gostaria que você guardasse desse problema? Primeiro, Aquelas fórmulas ali eu posso guardar? qual? Pode, pode. Do Mas a gente vai tá. retomar qual? Essa aqui, tipo, ômega vezes L é Ômega igual vezes a, A. Isso, a essas S. mesmo. Pode, pode. É que depois a gente vai retomar elas com calma, tá? Mas pode guardar porque os programas vão usar elas. É, Tá. qual é o ponto chave? A força, a força central, ela é uma força resultante. Então, o que você vai ter que trabalhar? Você vai ter que trabalhar com a força resultante normal e a força resultante centrípeta, tá? A força resultante centrípeta, ela é sempre diferente de zero em movimentos centrais ou movimentos circulares. Ela não necessariamente precisa gerar uma mudança de módulo, tá? Esse movimento é uma mudança de sentido e direção. A força resultante normal, que é o que que a gente usou antes, eu vou até tirar o normal que eu vou. A força resultante anterior, aquela que a gente usa mais para movimentos lineares, ela está associada à mudança do módulo. Tudo bem?
Tudo. Então o resumo é o seguinte, você tem duas forças resultantes agora. Uma linear e outra central. A linear, ela normalmente está associada à mudança do módulo do vetor velocidade. E isso é associado com uma aceleração tangencial. Então, essa resultante, ela normalmente está associada a uma aceleração tangencial. Uma aceleração centrípeta, ela está associada com uma aceleração centrípeta. E ela vai estar associada com a mudança de direção e sentido do vetor velocidade num movimento circular. Tudo bem? Um movimento que é circular, ele sempre está em mudança? Disso, sim. Sim, porque sempre vai ter uma mudança de direção de sentido do vetor velocidade. Então sempre existe aceleração. Porque se não tivesse essa força centrípeta, não ia ficar um círculo, né? Ele ia sair. É Isso. exatamente. Quando você acaba de ter essa força, é quando o movimento colapsa, quando você tem uma bolinha saindo de um movimento circular, quando você tem um asteroide saindo da órbita de um planeta, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, satélites que saem da órbita do planeta Terra e vão para o espaço infinito. Isso acontece Por quando? conta disso. Quando a aceleração desse objeto ela se torna maior do que a força de escape, ela ganha a força central, a força de atração da Terra. Então, no caso do Perfeito. satélite, o que acontece? Não é que a força centrípeta é a força que segura o satélite. A força de atração gravitacional é a própria força resultante central, entendeu? É o que sobra das forças, tá? Igual nesse problema da moça. Não é. A, a força normal foi a única força que sobrou. Então a normal passou a ser a única força resultante. A única força. Logo, ela e a força resultante são iguais. Tá? Ok. Dessa que a gente acabou de fazer. Exatamente. Ó, tudo bem? Tudo Eu vou colocar ótimo. problemas parecidos com esse. E eu vou colocar todas as formas que você vai precisar. Vou colocar 3 exercícios. Vou colocar dois. Dois iguais a esse. Pra você fazer. E aí você vai e coloca lá a questão, tá bom? Tá bom. Beleza. Lembre agora juntando a parte do desenho das forças com esse conceito de força central, tá bom? Tranquilo. É Ok. isso que eu queria passar pra você, Bia. Tudo bem? Tudo Eu vou ótimo. deixar 2 exercícios pra você hoje à noite. Vai estar em formato de questionário pra você poder colocar a resposta e ver se você acertou. Se você não acertou, eu vou tentar deixar o link da resolução pra você assistir. Combinado. Combinado. Alguma dúvida? Não, por Algumas, enquanto não. Vamos ver se. algumas, algumas, porque esse conceito ele é um pouco complexo de força central. É que aparece na hora de fazer o exercício, na Exatamente, verdade. exatamente. E então, esse foi a primeira introdução. Quarta-feira a gente vai fazer exercícios mais complexos dessa matéria ainda, devagarinho. E sexta a gente coloca isso em aplicação, tá bom? Combinado. Essa parte é muito importante, porque esse problema central, como eu te falei, ela pode ter várias origens. Então ela vai aparecer misturado com eletromagnetismo, com gravitação, com satélite. Então, é muito bacana a gente trabalhar bem os conceitos, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tranquilo, vou deixar os Combinado. exercícios. Quarta-feira é a hora da gente tirar as dúvidas mesmo, tá bom? Tá. Se tiver alguma dúvida, coisa, a gente fala na quarta. Então tá. Bia, obrigado pela aula. Eu que Ah, agradeço. Até quarta-feira. até quarta-feira. Boa sorte, bom começo de semana. E não se Pra preocupa, nós. quarta-feira a gente resolve as dúvidas aí que eu sei que ficou, porque essa matéria ela é complicadinha, tá bom? Tá bom. Então tá. Bom descanso, até quarta-feira. Obrigada. Até quarta.
Bom começo de semana. Como você tá nesse começo de semana? Ah, por enquanto eu tô bem. Hoje eu já estudei, fiquei estudando a manhã inteira, que eu não tô dando aula, né? É? Não tô Então vou estudando. colocar 4 exercícios, então. Ah, não, mas eu tenho aula de personal, só não saio daqui pra dar aula, mas tipo, eu fico em Então tá. casa. Não, então tá bom, velho. É online as aulas. Entendi. Senão eu ia colocar um pouquinho mais de exercício. Bom, qualquer Não, coisa, não. manda pelo WhatsApp, tô por aqui, tá bom? Beijão. Tá bom, obrigada, Bruno. De Beijo. nada, tchau, tchau.